Olá, Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus. É a primeira palavra de uma série de reflexões que nós vamos fazer sobre a vida de Daniel. Eu espero que esses textos, essas mensagens, elas falem muito com você. Então, hoje é o primeiro dia. Nós vamos falar de Daniel, né? Para quem não conhece, Daniel era um jovem, ele era de família nobre e ele foi, digamos que, sequestrado, né? Pelo rei, para que ele pudesse servir ao rei, para que ele pudesse ser treinado junto com outros jovens para servir ao rei. Né? Então ele estava ali, na verdade, meio que como escravo. Ele não estava ali de boa vontade porque ele queria. Ele foi capturado e foi levado naquela cultura antiga que ele vivia para ser então treinado ali para servir ao rei. Então, Daniel, ele era um rapaz que ele era temente a Deus, ele confiava em Deus e ele seguia os preceitos de Deus. Daniel era um rapaz íntegro, era um rapaz fiel. Quando ele foi para servir nesse reinado, ele se deparou ali com várias coisas que não eram compatíveis, que não tinham assim nada a ver com tudo aquilo que ele tinha aprendido. Né? Tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre Deus. E Daniel, sendo fiel, ele permaneceu ali íntegro, fiel a Deus, aos preceitos que ele já havia aprendido. Então, hoje nós vamos falar primeiro sobre as estratégias para ser fiel a Deus. Porque para ser fiel a Deus, a gente não consegue do dia para a noite. Eu conheci Deus hoje, eu recebi Jesus hoje e eu vou ser fiel assim, com a cara e com a coragem. Precisa conhecer a Deus. A fidelidade a Deus a gente constrói junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus ao passar do tempo. Então, a gente vai ler Daniel 6, o verso 28, que diz assim: Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Se você quiser, você pode ler o capítulo 6 de Daniel todo, que você vai ter toda a prova do que eu estou te falando aqui. Então, aqui Daniel, ele foi honrado por Deus, ele prosperou nos reinados de Ciro, nos reinados de Dario, de Ciro, o persa. Ele prosperou porque ele foi fiel. Para trás está toda a história de tudo que aconteceu, de tudo que Daniel fez. Mas olha, para Daniel ser fiel a Deus, ele, como eu falei, primeiro ele buscou conhecer o Deus a quem ele servia. Ele conheceu Deus e ele exercitou a fé dele. Ele foi desenvolvendo a fé dele. Ele foi desenvolvendo intimidade. Daniel era um rapaz que ele orava 3 vezes ao dia. E por quê? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia quem ele estava orando e suas orações seriam ouvidas. Daniel sabia. Mesmo no momento de dificuldade, quando a resposta de Deus não vinha, Daniel continuava orando. Então, esse é o segredo, para ser fiel. A gente vai desenvolvendo a fidelidade a Deus, primeiro buscando a Deus, ouvindo Deus, né? E Daniel, ele exercitava a sua fé. À medida em que ele ia orando, ele ia sendo respondido, mais ele ia orando, mais ele ia buscando. E ele desenvolveu também ousadia. Teve um momento em que ele foi confrontado com sua fé, que ele foi confrontado a deixar de orar a Deus e se ajoelhar diante dos deuses lá daquele reinado onde ele estava. E ele não fez assim, ele foi ousado, ele não temeu. Mas essa coragem vinha de quem? Vinha de Deus, porque ele era um rapaz que ele buscava a Deus. E com essa ousadia ele pôde vencer quando o rei colocou ele lá na cova dos leões, que a gente vê aí no verso 21. O que acontece depois, no outro dia, o rei vai lá ver, para ver o que tinha acontecido com Daniel. Daniel diz: ó rei, vive para sempre. Eu orei ao Senhor e o Senhor calou a boca dos leões. Daniel foi ousado, não adorou os deuses daquele povo e Deus abençoou Daniel, honrou a fé de Daniel. Você está entendendo como é que acontecem as coisas? A gente não sai por aí encarando as situações de qualquer jeito, de qualquer forma. Primeiro a gente busca conhecer a Deus, a gente busca desenvolver a nossa fé, exercita a nossa fé e no momento da dificuldade a gente vai estar pronto para encarar os desafios da vida também através da palavra de Deus, porque Deus ele fala com a gente através de sua palavra. E aí
ele teve ousadia e ele buscou então a conhecer o Deus Todo-Poderoso e ele pôde dar um testemunho poderoso ali, naquele lugar onde ele estava, quando ele com seus amigos também estava dentro da fornalha ardente e nada aconteceu com ele e os outros homens ficaram atônitos, né? Sem saber, ainda tinha mais um homem lá dentro e aí ficaram perguntando, mas nós colocamos tantos e apareceu mais um, como pode isso? É o poder de Deus na vida de Daniel e é assim na nossa vida também. Deus deseja dos servos dele fidelidade e aos fiéis ele honra. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E sabe o que Deus me diz? Olha, não se preocupe com as pessoas que vão passar, vão cruzar o seu caminho. O inimigo vai tentar cruzar o seu caminho, como fez com Daniel, para tentar fazer você desistir de ser fiel a Deus. Não desista. Daniel não desistiu e ele prosperou em vários reinados. E se você não desistir, Deus vai te honrar, Deus vai te suprir, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Sabe quando as línguas fofoqueiras se levantarem contra você, Deus vai envergonhar. E quando eu tô falando isso aqui, não é uma palavra de vingança, não. Isso aí é o que está na palavra de Deus. O que diz? Aqueles que tentam tocar nos que são do Senhor são envergonhados. Então não é que você vai desejar vergonha para ninguém. Essas são as pessoas que procuram. Quando elas tocam naqueles que são do Senhor, elas estão procurando maldição para a vida delas. Que coisa triste isso. Então você não se preocupe com os inimigos que se levantarem, com a calúnia que se levantar. Ore a Deus, levante sua cabeça e prossiga. Continue, porque Deus tem um caminho de vitória para você. Muitas das vezes não nos colocam dentro de uma cova de leões, mas às vezes a gente está rodeado de cobras, leões, jacarés, que estão afoitos, querendo nos devorar, querendo tirar aquilo que Deus deu pra gente, querendo tirar a nossa paz, a nossa alegria, né? E esses personagens que eu citei de animais são representados na nossa vida por pessoas que são usadas pelo inimigo. Então a gente não deve ter raiva dessas pessoas, devemos orar por esses que se colocam como os nossos inimigos, clamar a Deus por eles e não desistir da caminhada. Muitas das vezes nós passamos pela nossa vida como se nós estivéssemos dentro de sabe, um forno ardente, como Daniel esteve com seus amigos. Mas Deus dá o livramento. O que aconteceu? Não queimou nem um fio de cabelo deles. É assim que Deus faz, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, queridos. Então, Deus é maravilhoso. Não desista de ser fiel. Consagre a sua vida. Seja você uma pessoa separada para o Senhor, para fazer a obra de Deus, para abençoar vidas. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Às vezes você não sabe como você vai fazer. Não se preocupe. Simplesmente dê o primeiro passo, porque Deus vai te dar sabedoria, estratégia, Deus vai te dar palavra. Hoje eu nem sabia o que eu ia falar aqui nas mensagens que Deus mandou pregar no YouTube. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E agora eu tô aqui, falando. É porque é coisa que Deus coloca na nossa boca. Edifica primeiro a minha vida, saiba você disso. Então, o que Deus diz para mim e para você hoje, vamos nos manter fiéis ao Senhor, porque aos fiéis Ele honra. Vamos nos manter na posição, na presença do Senhor, porque não importa qual seja o tamanho da cova, o número de leões que tenha lá, e não importa quantos graus esteja ligado esse forno ardente, não importa, o nosso Deus pode mais, o nosso Deus pode tudo, o nosso Deus está conosco, e Ele nos chamou foi para vencer, não foi para sermos envergonhados. Portanto, creia, confie em Deus, que Deus tem honra para sua vida, que Deus vai te dar livramento, que da prova que você está passando, você vai sair de cabeça erguida, como saiu Daniel. Daniel foi vencedor e Deus deixou aqui tudo registrado nos escritos desse livro para abençoar e edificar nossa vida. Você vai vencer também. Permaneça na posição. Permaneça fiel, não importa as lutas nem as batalhas, não importa quem se levantou contra você, se é uma pessoa que te ama muito, uma pessoa que você esperava muito dela, não importa, Deus está contigo e isso basta. Vá, prossiga, porque Deus está contigo para te fazer vencer. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Um abraço.